Olá, graça e paz. Eu quero ler um texto com você que está em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, e logo em seguida, por alguns minutos, eu quero te convidar para me acompanhar em uma reflexão, amém? O texto diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O que temos nesse texto? É Deus, através do apóstolo Paulo, nos fazendo um chamado, que é para sermos seus imitadores, como filhos amados. Sobre isso que eu quero pensar um pouquinho com você. Fique comigo, vamos lá, e que Deus nos abençoe. Você já ouviu falar em Aristóteles, discípulo de Platão, aquele que é conhecido também como o criador do pensamento lógico. Ele já dizia que imitar é algo congênito no ser humano, ou seja, já nascemos com a tendência de sermos imitadores. O que fica claro para nós quando lemos Efésios é que Paulo também já conhecia isso, e agora, diante dessa verdade, guiado pelo Espírito Santo, ele nos traz ao conhecimento esse chamado do Senhor, que é para sermos seus imitadores, como seus filhos amados. Queridos, se formos prestar atenção no nosso dia a dia, logo nós vamos entender que imitação é algo simples, comum e muito normal entre as pessoas. Tem até aquele grupo de gente que diz: na vida nada se cria, tudo se copia, ou seja, tudo se imita. Agora, o que precisamos entender é que há uma grande diferença entre a imitação humana por outra pessoa e o ser imitador de Deus. A imitação por outra pessoa, por mais apaixonada que seja, ela é sem compromisso, temporal, limitada e restrita a certas circunstâncias. Mas ser imitador de Deus não depende de nada disso, de fantasias, momentos, circunstâncias e nem de vontade própria. Depende apenas de entendermos que Ele nos escolheu para sermos seus imitadores. E isso fala de uma confiança enorme que Deus deposita em nós como seus filhos. Quando lemos Gênesis 1, 26 e 27, a palavra diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus dotou o homem com qualidades que refletem as suas qualidades. Seria como se ele nos olhasse e dissesse assim: ei filho, ei filha, eu acredito em você, sei que você não é perfeito, não é perfeita, mas sei também que apesar de suas imperfeições, você consegue ser como eu, mesmo que seja apenas até certo ponto. Agora, qual é o propósito desse chamado de Deus? Para sermos seus imitadores. Amados, algo que não podemos desconsiderar de forma alguma é que Deus não deseja apenas nos salvar. Ele espera que após a salvação, que sejamos também transformados em canais pelos quais Ele possa tocar a terra de forma especial, trazendo luz ao entendimento das pessoas, se tornando ainda mais conhecido e reconhecido nos corações humanos, através de Jesus, o Filho. E é exatamente esse o propósito. Deus espera ser visto e conhecido através da vida de seus filhos. O que Ele deseja é que, veja isso, quando a esposa olhar para o esposo, que ela veja alguém semelhante a ele. Quando o esposo olhar para a esposa, que ele veja alguém que se parece com ele. Quando os filhos olharem para os pais, que eles vejam nos pais pessoas que são reflexos do Deus Pai. Quando as pessoas olharem para as nossas vidas, para as nossas famílias, que elas vejam semelhanças entre nós e o Senhor. Quando a sociedade olhar para a igreja, que o caráter de Deus seja visto no estilo de vida de sua igreja. Esse é o propósito. Diante disso, você concorda comigo que faz sentido pensarmos nessa questão de como isso é nas nossas vidas? Se isso testifica no seu coração, então agora responda para você mesmo. Seja sincero, hein? Vamos lá?
Qual é a intensidade que você tem atendido a esse chamado? Uau! Você já pensou nisso alguma vez? E na intenção de te ajudar, eu quero deixar aqui 2 pontos para que você possa refletir. E eu acredito que esses pontos podem ser termômetros para nós, para nos levar a uma conclusão quase exata sobre isso, e também, quem sabe, eles podem nos levar a enxergar, caso existam as mudanças que são necessárias acontecerem, para que possamos atender e crescer diante do Senhor nesse desafio. Amém? O primeiro ponto é: eu e você amamos a semelhança do que Ele ama. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, mas mesmo assim Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. E esse deve ser o nosso referencial de amor. Agora eu pergunto, eu e você temos amado pelo menos de forma parecida com isso? O segundo ponto é: eu perdoo a semelhança do que Deus perdoa? A melhor maneira para pensar sobre isso é refletirmos sobre a dimensão do perdão que foi concedido a nós por Ele. Queridos, a palavra diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Havia uma enorme dívida contra nós não podíamos pagá-la. Com isso estávamos condenados, eternamente condenados. Mas Deus entrega Jesus para morrer em nosso lugar. E Ele paga sim toda a dívida que era contra nós. E nós conhecemos isso quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador na nossa vida. A Bíblia diz que nesse momento nós tivemos o perdão dos pecados, o nosso passado já não importa mais. Glória a Deus! Agora em Cristo fomos perdoados, reconciliados e trazidos de novo à presença, à casa do Pai. Quando se fala de perdão, temos agido com as pessoas da mesma forma que Ele agiu e sempre age conosco? Forte isso, né? Ser imitador de Deus, veja isso, fala de um estilo de vida onde nós conhecemos e praticamos a palavra. E isso só é possível se tomarmos a decisão de pautar as nossas vidas nos princípios eternos de Deus, fazendo dele o alicerce, a base, o fundamento do nosso ser. Não importa o que vai exigir, é palavra de Deus, é mandamento, a nossa resposta, queridos, tem que ser: eu topo, eu estou dentro, eu estou nessa. E nessa linha, eu entendo que quando nós decidimos praticar o amor e o perdão, nós estamos iniciando uma base para que todos os princípios de Deus sejam estabelecidos nos nossos corações. E isso fala de intimidade com Deus. Aí sim, daremos resposta, uma resposta positiva a esse chamado que envolve tanto amor, tanto cuidado de Deus para conosco. O meu desejo é que eu e você possamos poder virar para Deus, para o nosso Pai, nesse momento e dizer assim: Pai, conte comigo, eu estou nesse desafio com o Senhor, eu decido ser seu imitador. Amém? Que o Espírito Santo possa continuar ministrando sobre isso no nosso coração, nos levando ao conhecimento pleno dessa verdade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe ricamente e que a bênção do Senhor possa sair, possa fluir de você e atingir também todas as pessoas que estão à sua volta. Recebe um abraço, até a próxima, em nome de Jesus.